Olá, seja muito bem-vindo à segunda aula de metodologias ativas. Vamos retomar um pouquinho sobre o que nós falamos na aula passada. Na aula passada nós falamos um pouquinho sobre os sujeitos que compõem a sociedade contemporânea. Nós falamos justamente que esse sujeito é um sujeito tecnológico e um sujeito que não é só um receptor de mensagem, mas ele é um emissor e, sobretudo, um produtor de mensagem. Nós falamos também que a escola tem que se adaptar a essas novas mudanças socioculturais, porque é muito importante. Nós chegamos hoje em sala de aula e encontramos um sujeito completamente diferente, um sujeito muito mais ativo, muito mais criativo, um sujeito muito mais crítico, sobretudo. E um sujeito que detém muitas vezes o conhecimento. Ele traz para a sala de aula coisas que muitas vezes nós não sabíamos. Então é muito importante entender esse sujeito, entender como a escola vai se adaptar a partir de agora. Vejam, quando nós falamos de metodologia ativa, nós falamos de uma coisa que para muitos pode ser uma coisa extremamente nova, né? Mas na verdade, as metodologias ativas, elas são estudadas há muito tempo. Então muitos pesquisadores já tiveram um olhar para a importância da participação principalmente do aluno dentro do cenário da educação, dentro do aprendizado, do processo de ensino-aprendizado. Então a metodologia ativa, embora esteja em voga agora, justamente pelo fato de que a sociedade teve uma mudança significativa por causa das novas tecnologias, ela é uma metodologia que já vem sendo estudada há muito tempo. Então muitos pesquisadores já tiveram esse olhar para as metodologias ativas e já tentaram implementar muita coisa no cenário educacional. Vejamos que, por exemplo, a escola, né? Hoje a escola, embora dentro desse universo tecnológico, ela ainda permanece da mesma forma. Se nós pegarmos, por exemplo, um médico do século XIX e conseguíssemos trazer ele para o século XXI, certamente quando ele entrasse dentro de um centro cirúrgico, ele não saberia absolutamente nada do que estava acontecendo ali, né? Ele teria dificuldade para entender como a cirurgia estaria sendo feita. Agora, se nós fizéssemos a mesma coisa, né, com o professor do século XIX e trouxéssemos ele para o século XXI, esse professor provavelmente conseguiria dar aula. Porque a estrutura da escola, o ambiente dela, a forma como se compõe o ambiente escolar, ele continua o mesmo, ele é muito semelhante ao que havia, né, no século XIX. Então nós temos que refletir um pouquinho, porque o sujeito do século XIX não existe mais. Hoje nós temos o sujeito do século XXI. Então é muito importante a gente ter um olhar sobre essa nova escola e ver como a metodologia ativa pode contribuir nesse sentido. Então, a metodologia ativa, hoje ela está sendo muito discutida justamente por essas novidades, como eu tinha comentado. Então a escola ela vai ter que se adaptar, ela vai ter que mudar, vai ter que ter novas alternativas. E o que a metodologia ativa ela faz? Ela, na verdade, ela tem a sua importância justamente porque ela está muito centrada na educação voltada ao aluno. Então esse olhar de voltar a educação diretamente para o aluno, fazer com que a gente possa entender os problemas que eles têm, as dúvidas que eles têm e como eles podem solucionar esses problemas é muito importante. A metodologia ativa ela entra nesse sentido, justamente para auxiliar o professor, para que ele possa mudar a sua forma de ensinar e o aluno possa também ter uma nova oportunidade, uma nova forma, uma nova maneira de aprender. Tá? Então, quando nós vamos ali, alguns autores que são bem importantes, se vocês pudessem me perguntar, né, quais autores, por exemplo, debatem essa questão das metodologias ativas? Paulo Freire, por exemplo, ele já, no seu livro de 1996, ele já dava um olhar sobre essa compreensão que se deve ter do sucesso do aluno e o foco do aprendizado diretamente no aluno. Ele já abordava isso. John Dewey, na Nova Escola, a partir da metade do século XX, também, né, já abordava a questão pautada no potencial do próprio educando. Afinal de contas, qual é o potencial que esse educando tem? Quais as experiências ele traz para a sala de aula? Como é importante trazer essas experiências e desenvolver essas experiências no dia a dia? Então, Dewey também já abordava isso. Então, vocês vejam que são autores importantes e que falam justamente, tem dentro do seu trabalho, conceitos que falam das metodologias ativas. Então, como ela se caracteriza? O que essa metodologia ativa tem de tão especial, né? Ela vai fazer uma relação entre educação, cultura, sociedade, política e escola. As coisas não vão estar desconectadas. O ideal é que o aluno possa receber a concepção de um todo. Então a metodologia ativa vai incentivar isso, né? Ela vai desenvolver métodos ativos
né? A sua centralidade está no aluno, em desenvolver meios em que ele possa aprender centrado justamente nas dificuldades que ele tem e nas coisas que ele traz do dia a dia dele. E hoje, claro, né, nós vamos utilizar a questão das tecnologias educacionais que são muito importantes nesse processo. Então a metodologia ativa vai ter essa questão do uso das tecnologias. Afinal de contas, os alunos estão nesse universo tecnológico e eles precisam disso. Um autor muito importante para ser consultado é o Morin. Ele tem, num livro dele de 2018, ele fala muito que essa aprendizagem ativa, ela significa um avanço se ela for feita em espiral. O que ele vai dizer com isso? Ele vai dizer que, para que a metodologia ativa funcione, ela tem que começar de um nível mais simples para um nível mais complexo de conhecimento e de competência desses alunos. Ele diz que nós aprendemos de diversas formas e com diversas técnicas. E nós vamos aumentar, na verdade, todo esse nosso aparato utilizando a tecnologia, inclusive, para isso. Nós vamos superar modelos tradicionais de educação. Só que lembre-se o seguinte, quando nós falamos no uso de tecnologias, nós não falamos apenas no uso do equipamento tecnologia. O equipamento tecnologia em si, o computador, o tablet, sozinho, ele não vai modificar a educação. O que modifica é a forma como eu vou usar metodologicamente esse material. Então eu vou ter que ensinar esse aluno a utilizar esse material de forma correta. Não é simplesmente dar um tablet para ele pesquisar, dar um computador, permitir que ele acesse a rede Wi-Fi. Vai muito além disso. Ele precisa saber utilizar de forma correta, crítica, analítica esse material. E aí a gente vai ver, por exemplo, que alguns modelos da metodologia ativa vão utilizar um modelo de educação híbrida. O que é esse modelo de educação híbrida, né? É a compreensão de que ele pode fazer, tem uma proposta além da presencial, tem a proposta online. Então ele também vai aprender. A gente vai ver dentro de algumas técnicas e metodologias ativas, por exemplo, a sala de aula invertida, onde o aluno vai ter esse modelo híbrido, onde ele vai poder utilizar a tecnologia e também a questão presencial. Então é muito importante essa concepção e essa mediação físico-digital, móvel, né, de uma realidade física muito diferente da que nós vivíamos nos anos 70, 80, 90, né? Então é importante compreender a finalidade desse modelo, já que não adianta eu ter o equipamento, como eu disse para vocês, se eu não souber usar. Então tem que saber utilizar o equipamento no dia a dia. Exige essa nova proposta que toda uma estrutura escolar seja pensada. Nós temos que sair desse ambiente da educação tradicional para passar para uma educação que seja diferenciada. E isso inclui não apenas a questão da mobília na sala de aula, mas a questão da postura do próprio professor, que vai passar não apenas só do produtor ali, da pessoa que produz e ajuda no conhecimento, né? Mas também em todo esse processo, ele vai ser o mediador do saber. E isso é muito importante. Ele ser o mediador e ajudar esse aluno a encontrar o caminho para descobrir o que realmente importa para ele dentro da questão educacional. Bom, hoje ficamos por aqui. Lembrando a vocês que tem um texto muito importante do professor José Morin que fala sobre mudando a educação com metodologias ativas. Muito obrigada, até nosso próximo encontro.